I watched Brazil, the leader who I know a little bit. He's a very volatile person. You're not a fan of Lula, if I'm not mistaken. I'm not a fan or not a fan. I don't think about him, to be honest with you. I don't really think about him. I couldn't care less. But he's a different kind of a person now, very volatile. I watched as he made a speech, and it was a very volatile, and it's fine. It's all different types. Uma notícia extremamente grave acaba de chegar. Quando o ministro André Mendonça veio a público e falou: olha, a gente está mexendo com uma quadrilha criminosa de alto perigo e agora até uma queima de arquivo pode acontecer. O agente da Polícia Federal teme pela sua vida. O STF foi acionado às pressas para que isso não aconteça. O próprio agente da Polícia Federal, que tinha ligação com Daniel Vorcaro, está temendo pela sua vida e fala, bem claro, que pode ser morto a qualquer momento. Olha só a situação que o nosso Brasil se encontra. Todas essas informações você vai acompanhar agora aqui no nosso canal. Por isso que é fundamental o seu apoio. Você deixando o seu like e compartilhando. Rapidamente, comente aqui de qual cidade você está nos acompanhando nesse exato momento. E sem enrolação, vamos aqui com as principais informações. Eu acho que o Lula não dorme essa noite. Olha o que o Donald Trump falou na cara dele na reunião do G7, onde ele foi de penetra. What was your interaction here in Evian during the G7 with the Brazilian President Lula? Did you talk about the new U.S. tariffs on Brazil? Did you talk about the U.S. designation of criminal gangs? Yeah, no, we did. How was it? I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically. It's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil. Yeah. It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Bom, em uma audiência que acontece nesse momento no Congresso dos Estados Unidos, o secretário de Estado Marco Rubio colocou o Brasil em uma lista de países que não são amigáveis aos Estados Unidos. Rubio destacou que o país está em meio a um ciclo eleitoral. Vamos ouvir. We now have in this hemisphere a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that go hand in hand. It's an amazing story that basically, other than Nicaragua, other than Cuba, obviously other than Venezuela, remains with some challenges, and of course Brazil, although they're in the midst of an election cycle, and to some extent the current government in Colombia as well, at least the president's been problematic. But generally speaking, it is now a region filled with American allies, American-friendly leaders, and an America-friendly direction. Meus amigos, Donald Trump classificou o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista. E hoje aqui comigo, o Maurício Galante, diretamente do Texas, nos Estados Unidos, e o capitão de mar e guerra, Batistella. Gente, nós estamos em guerra. Por que eu pergunto isso? Porque no Irã foi feito exatamente dessa forma e BUM! Explodiu tudo. Será que isso vai acontecer aqui? Galante, meu amigo, você que tá aí nos bastidores da Casa Branca, eu sei que você sabe coisas que nós ainda não sabemos. Galante, conte tudo. Não posso contar tudo, mas o que eu posso contar é que o tempo da diplomacia e da conversa e de prazos se esgotou faz tempo. Agora é hora da ação. O governo Trump deixou claro que vai cumprir à risca o planejamento de segurança da estratégia nacional, do plano de estratégia nacional de segurança, e foi para cima dos cartéis do Brasil, como foi para cima dos cartéis do México, os cartéis da Guatemala, os cartéis no passado de El Salvador. E a coisa vai esquentar, vai haver muito gemido e ranger de dentes. Ô Galante, você vai contar para nós um pouco dos bastidores de como foi a visita do Flávio Bolsonaro. Você vai contar a verdade, porque a imprensa só mentiu aqui no Brasil. Mas tem um detalhe, comandante, também, que isso aconteceria perfeitamente se o Lula quisesse, né? O Lula não quis. O Lula deu a resposta, né? Era 2 semanas, o Lula não apresentou nenhum plano, então ele disse um não na cara do Trump. Ô Galante, isso... Por
Porque não adianta também o Trump falar assim, não, nós vamos pegar os cartéis, mas o Lula não quer pegar os cartéis, não quer combater o PCC. O que vai acontecer, o Galante? Se é uma coisa que o governo Trump tem sido nesse 2.0, Trump 2.0, é consistente. Veja que as etapas de engajamento com o governo brasileiro estão seguindo as mesmas etapas de engajamento que houveram com o governo do Irã, que houveram com o governo da Venezuela, que culminou na captura do Maduro. Você Cuba? tem aí, Cuba agora? num primeiro momento, a tentativa da conversa diplomática direta. Vamos lá, vamos conversar, qual é o nosso problema, me ajuda a te ajudar. Isso foi feito com o Irã, isso foi feito com a Venezuela. No Irã, no caso, olha, você me entrega aqui o seu material radioativo, acaba com o seu programa de mísseis e a gente pode aí ter uma solução para acabar com o bloqueio econômico, né, com as sanções econômicas que já estão aí há décadas, né, com o Irã. Na Venezuela, a mesma coisa, e culminou naquela declaração, venham me pegar, covardes, né, do Maduro. Verdade. E aí, quando passa do certo limite, os Estados Unidos têm o tempo, tem um timing, que é justamente aquele que eu acabei de me referir, está na Estratégia Nacional de Segurança, que é reestabilizar a segurança hemisférica no tocante na segurança pública, no tocante de acabar com o tráfico de fentanil, que matava 107 mil pessoas por ano de overdose nas ruas dos Estados Unidos. No ano passado esse número caiu para quase 70 mil, ou seja, o plano que está em execução já salvou 30 mil vidas em um ano. E o objetivo deles é desmantelar por completo esses cartéis de drogas da América Latina. Então chegou a vez do Brasil. Por quê? Porque a situação no Irã está estabilizando. Você tem aí a situação na Venezuela já quase restabilizada, aguardando aí uma eleição presidencial e colocar no poder quem realmente ganhou a eleição. E sobre esse assunto a gente vai falar, porque vai ter reflexo nas eleições brasileiras. Verdade. A questão das maquininhas, da Smartmatic, resta saber se os Estados Unidos vai aceitar ou não. E o prazo que foi dado, não sou eu que estou falando, o próprio Lula falou, 2 semanas, foi expirado sem nenhuma ação concreta do governo brasileiro entregar, olha, é isso que nós vamos fazer. E isso disparou o processo em que, olha, a fase da conversa com o governo brasileiro acabou. O que nós temos na mesa? E os assessores trouxeram. Temos na mesa, tem o candidato do ex-presidente, Bolsonaro, chama ele lá para conversar, e essa conversa rendeu informações que ele não estava dando tanta importância quanto o fato do 1/4 da população brasileira viver sob o jugo do tráfico e as condições de vida dentro dessas comunidades, que na verdade são favelas. Comunidade é um nome efêmero, bonito, né? De eufemismo. Eles vivem sob piores condições do que uma Sharia law, que é uma problemática interna americana. Eles entendem muito bem, eles fazem a própria lei islâmica dentro desses lugares. O governo do Texas baniu, o governo da Flórida baniu, e foi trazido para ele isso aí, e ele ficou chocado. Ele não tinha noção do tamanho do problema que era, e dali uma sequência de eventos que culminou em reuniões unilaterais entre a equipe do Flávio Bolsonaro com o próprio Marco Rubio e com o próprio vice-presidente J.D. Vance. Então agora você tem a cúpula, os 3 da cúpula mais próximo do Trump estão alinhados no fato de que, olha, a mudança de regime no Brasil se faz necessária nesse momento. E a autorização de deixar as fotos irem para a social media, fica claro que a visita do presidente Lula, não houve protocolo nenhum, não foi autorizado foto. Não sei se pela equipe do Trump ou pela equipe do Lula. Mas o Flávio Bolsonaro foi autorizado foto, teve presentinho da medalha, de uma medalhinha simbólica, teve reuniões, com subsequentes reuniões com quem realmente faz acontecer. Manda, né? Então você vê que o tratamento que foi dado a ele até agora, tratamento de chefe de Estado. Fazer um ressalvo o que o comandante Batistella falou aqui, o que é muito importante, a questão da segurança, da perseguição, do monitoramento, perseguição e assassinato do um membro de inteligência americana na embaixada lá no México. Essa contribuição entre as polícias, a contribuição de inteligência já ocorre há muito tempo. O que muda agora com a classificação é que, ao invés do problema ser tratado como caso de polícia, combate ao narcotráfico, DEA, né, apenas o DEA e o FBI, agora entra na equação a CIA e entram as Forças Armadas. Por quê? Por legislação, a CIA operar em território estrangeiro e as Forças Armadas operarem em território estrangeiro, essas células de inteligência para coleta, monitoramento e até a neutralização, elas têm que ter
a autorização judicial. Então, com a classificação desses grupos como terroristas, essa autorização judicial que cria morosidade no processo, atrasa o processo de coleta e ação, já não existe mais. O próprio operador, se o próprio operador militar, seja lá qual parte do mundo for, ele tem carta branca para fazer as ações, e quem autoriza direto as ações é o presidente americano, porque a CIA responde diretamente ao presidente americano. Acabou essa de, olha, tem o pessoal do PCC aqui lavando dinheiro nesse banco, me dá aqui um mandado de busca para eu invadir a casa deles aqui, para fazer busca e apreensão. Não. Telefone para Casa Branca, Trump, pode entrar na casa do sujeito? Manda bala. Os caras entram. Entendeu que a rapidez com que as ações vão ocorrer daqui para diante, Caramba. se não 10 vezes mais, 50 vezes mais rápido. Então é isso. Agora dá para entender, comandante, dá para entender o porquê que muito deputado, muito senador, muito político, juízes, estão se borrando. Não é porque o Lula foi contrariado pelo Trump, não é porque há um problema político, de apoio político. Sim, existe isso e realmente o Lula foi humilhado politicamente, mas eu acho que é muito mais profundo que isso. Por quê? Porque nós sabemos que os donos do crime organizado, do PCC, do Comando Vermelho, das facções, eles usam terno e gravata e eles caminham lá na Praça dos Três Poderes em Brasília. E é por isso esse desespero, porque realmente é uma coisa muito profunda. O Trump está mostrando todo o seu poder bélico e tecnológico e deixando o mundo apavorado. Em especial ao mundo esquerdista, né? Aquela galera dos ditadores, narcotraficantes, terroristas, financiadores de terroristas, que estavam se organizando em um novo grupo, agora que extrapola as fronteiras do Foro de São Paulo e chega até o Oriente Médio, Índia, leste europeu, entre outros lugares. Bom, mas Trump decidiu que irá utilizar o seu último mandato para entrar para a história e acabar com essa turma toda. E pode ter certeza, Lula já está na sua lista. Eu vou mostrar para vocês aqui os últimos fatos que aconteceram na guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Um dos maiores financiadores do terrorismo mundial, um financiador das ditadoras da América Latina, incluindo Cuba e Venezuela, com ações sendo feitas aqui no Brasil, na Tríplice Fronteira, comandando tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, assassinatos e uma série de outros crimes, sempre impunes, afinal de contas eles fazem parte da turminha do Lula. Das piores criaturas que já apareceram na face da Terra. Ele está ali pertinho de Lenin, Stalin, Hitler e todo esse lixo da humanidade. Mas era amigo íntimo de Lula, de Nicolás Maduro, de Díaz-Canel, lá de Cuba, entre outros, que ajudavam ali a traficar armas, traficar drogas, cometer atos de terrorismo, financiar organizações criminosas terroristas como o Hamas e o Hezbollah, entre muitas outras coisas. O Ali Khamenei também foi responsável por mais de 80 mil mortos, manifestantes que estavam nas ruas pedindo pela queda do seu regime autoritário. Mas Lula não quis nem ao menos se manifestar em relação a isso. Afinal de contas, ele foi um apoiador do Irã para entrar no BRICS. Ele também fez negócios com o Irã e chegou a receber navios de guerra aqui no Brasil. Olha só. Navios de guerra do Irã atracam no Brasil mesmo após pressão dos Estados Unidos. Existe até uma desconfiança do governo norte-americano que esses navios estavam aqui para carregar urânio que seria utilizado no seu programa nuclear lá no seu país. Naquele programa nuclear que foi destruído ali com uma ação rápida e certeira ali dos Estados Unidos, que destruiu as suas usinas de enriquecimento de urânio e uma série ali de instalações. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com a nova preocupação de Lula e do regime lulista? Basicamente isso daqui, meu amigo. Assessor especial do presidente Lula, o Celso Amorim, falou o seguinte: devemos nos preparar para o pior. Esse conflito no Oriente Médio pode atingir diretamente o Brasil. E Celso Amorim
o Itamaraty e Lula já sabem que essa situação pode respingar até mesmo nas eleições brasileiras. Donald Trump está buscando um a um todos os inimigos dos Estados Unidos, todos aqueles que financiam terroristas, que financiam narcotraficantes, que financiam vendedores de armas ou que de alguma forma facilitam o seu trabalho. E o Celso Amorim sabe disso, até porque ele é a conexão entre Lula e todos esses ditadores. Celso Amorim era aquele cara que no meio dos conflitos lá da Venezuela, no período em que Trump estava quase preparado para invadir a Venezuela e capturar Maduro, ele estava lá junto com o Nicolás Maduro. Esse é o cara que anda do lado sempre do Lula, né? Tá aqui o Celso Amorim, é esse velhinho aqui, que está aqui do lado, que parece inofensivo, mas é uma desgraça, né? Eu tenho até uma história que eu já contei outras vezes, e naquela época eu não fazia nem ideia de quem era Celso Amorim, mas ele já era ministro do Lula, eu acredito que no primeiro governo, e eu trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, e o motorista da FGV não estava disponível, precisava buscar um ministro para dar uma palestra em algum hotel aqui de Curitiba que estava sendo organizada pela FGV. E eu fui com o meu carro buscar, e era o Celso Amorim lá no aeroporto. Vim conversando com ele. Cara, olha só o que o destino faz com a gente, né? Não tenho culpa nenhuma disso, pessoal. Não fiquei amiguinho dele, não tenho o zap dele, nada disso. Mas são essas coisas aí que o destino fazem pra gente. Bom, Lula é aconselhado a se livrar da má influência de Amorim em sua política externa. Agora, o regime lulista está com medo. Petistas mais moderados dizem ter recomendado a Lula reavaliar o que dita ao seu ouvido o assessor Celso Amorim, ministro de fato das Relações Exteriores, cujas recomendações têm feito ao Brasil se situar sempre no lado errado das disputas, da invasão da Ucrânia às ações no Irã, passando pela guerra de Israel contra os terroristas do Hamas. Acometido de um radicalismo tardio, Amorim, aos 83 anos, fica cada vez pior à medida que a vida encurta. Ele tem sido péssimo conselheiro para o chefe de governo, na opinião desse grupo. O brasileiro Felipe Linares de Oliveira Del Áquila, conhecido no mundo do crime como Dom, alvo de ordem de busca e captura da Interpol, encontrou a polícia migratória americana pelo caminho. Apontado como faccionado por agentes americanos, Dom caiu nas mãos do ICE no último dia 5 de junho. Quem traz os detalhes é o correspondente internacional Ivan Kleber. Vale destacar, no perfil oficial do governo Trump, Dom é chamado de terrorista. Vamos então dar boa tarde aqui ao nosso queridíssimo Lord Ivan Kleber, nosso correspondente internacional, já está aqui no telão conosco. Ivan, seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você, aos colegas de bancada aqui e principalmente a toda a nossa audiência. E vou começar justamente por esse ponto, pelo comunicado oficial do Homeland Security, né? Departamento de Segurança dos Estados Unidos, aí colocando como os Estados Unidos capturando um terrorista estrangeiro que estava no solo americano. Tá aí o comunicado, então, que a nossa direção gentilmente disponibiliza. Abre aspas, sob a liderança do @POTUS, né, que seria o presidente Trump, mantemos o nosso compromisso inabalável de expulsar criminosos hediondos como esse terrorista de nossa comunidades. Então, esse anúncio foi feito ontem, apesar de que, como você bem disse, a prisão aconteceu no dia 5 de junho, ele estava no estado da Carolina do Norte e ele estaria então fugindo para o México. Ele também foi acusado de manter a sua esposa sob cativeiro e depois a polícia confirmou a informação com a esposa. Além do veículo Range Rover, foram presos junto com ele, não é? Vários celulares, esta arma que aparece aí na nossa impressão, e também, tá aí, perfeito, essa imagem mostra bem, ele tinha vários celulares e laptops também. Agora abre-se o caminho aí para que os investigadores vasculhem o que tem dentro do aparelho celular desse sujeito, não é? Bom, Geisiane, coincidência ou não, dia 5 de junho, quando ele foi preso, foi justamente a data, né, que os Estados Unidos oficializaram a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. O comunicado nos Estados Unidos fala de uma associação dele com essas facções, inclusive dizendo que ele
foi comandante, em alguns casos, chefe dessa facção. Eu acho que ali a palavra chefe talvez não tenha sido bem traduzida, enfim, mas eles apontam então como uma pessoa dessas organizações. No Brasil, algumas autoridades e agências, né, do Brasil estão dizendo que não, que o nome dele, esse Dom, era desconhecido, que sim, em algum momento ele teve ali alguma operação financeira com uma dessas organizações, mas que ele não fosse alguém tão importante assim na hierarquia dessas facções. O que nós precisamos apontar aqui, Geisiane, é algo que nós já falamos por meses. O que significaria a classificação do PCC e do Comando Vermelho? De que todos aqueles que em algum momento tiveram uma conexão, por acaso, até mesmo no apoio logístico, por mais simples que fosse, eles estariam na lupa do governo americano. Nós ainda não temos informações para garantir que essa operação em específico aconteceu, porque o nome dele então estava relacionado ao PCC, ao Comando Vermelho, e o ICE foi de atrás, né, para realizar essa prisão. Uma coisa é fato, alguém ali dentro do ICE bateu a meta do mês já no dia 5 de junho, né? Pegar alguém relacionado a uma organização terrorista é extremamente importante lá nos Estados Unidos. Agora, quais são os caminhos, Geisiane? Veja bem, o governo brasileiro pode buscar a extradição dele, esse é um caminho que pode acontecer, ou então o governo americano rejeitar essa extradição. Existe uma pequena possibilidade dele também ser enviado lá para El Salvador, conhecer o sistema prisional do Bukele naquele país. A gente sabe da parceria que existe entre o governo americano e o governo de El Salvador. Ele é acusado de vários crimes, né? Talvez o mais grave e o mais recente, essa questão do cativeiro da esposa, mas também latrocínio, enfim. Então a lista dele é bem extensa. Provavelmente as autoridades americanas agora estão realizando as investigações, devem estar colhendo o depoimento dele, justamente para entender qual era a conexão dele com o PCC e Comando Vermelho. Repito, por que tudo isso é importante? Porque estamos falando de duas organizações terroristas designadas pelos Estados Unidos. Se realmente ele tiver uma conexão, como foi divulgado aqui pelo comunicado, para as pessoas entenderem, Geisiane, é como se os Estados Unidos tivessem prendido um membro da Al-Qaeda dentro do solo americano, um membro do Estado Islâmico, um membro do Hamas. É nesse nível que será o tratamento dado a ele. Preso, policial ligado a Forcário diz temer por integridade física. Um dos policiais federais presos por fazer parte do núcleo de inteligência de Forcário diz temer por sua vida em presídio comum. Um policial ligado por investigação da Polícia Federal ao banqueiro Daniel Forcário, ex-controlador do Banco Master, teme por sua integridade física em presídio de São Paulo. Agente aposentado da corporação com 67 anos, Sebastião Monteiro Júnior, está preso no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos e pede ao Supremo Tribunal Federal, STF, a revogação da custódia. Acusado de integrar o grupo responsável por monitorar e espionar alvos de interesse da organização de Daniel e do pai dele, Henrique Forcário, Sebastião foi preso 4 dias após a PF deflagrar a 6ª fase da Operação Compliance Zero, em 14 de maio. Ele foi transferido da Superintendência da Polícia Federal PF em São Paulo para o presídio de Guarulhos, conforme mostrou a coluna. Na sexta-feira, a defesa do policial federal foi ao STF pedir a revogação da prisão por falta de provas. Os advogados pedem urgência na análise do ministro André Mendonça, relator do caso, ao alegar que Sebastião está exposto ao risco concreto e atual à sua integridade física e sua vida, enquanto pende de apreensão tanto ao pedido de revogação da custódia quanto requerimentos voltados à sua proteção. A defesa ainda prossegue ao afirmar que a situação de Sebastião Monteiro não se confunde com os demais investigados. Segundo narra o relatório de análise parcial do material apreendido, não há menções sobre o policial. A participação dele é citada por Marilson Roseno. Segundo a investigação, Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado, exercia a liderança de a turma e utilizava sua experiência com contratos para coordenar atos de coação e obter dados sigilosos, contando com o apoio de outros agentes aposentados, como Sebastião Monteiro Júnior.
Meus amigos, olha só a informação que chega nesse exato momento. Um agente da Polícia Federal que tinha ligação direto com Daniel Vorcaro, temendo pela sua vida. Ah, não acontece nada, acontece sim. Lembra daquele tal de sicário que foi morto? Pois é. O próprio ministro André Mendonça falou, olha, esse caso que a gente está investigando, ele até dá uma lapada no Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes fica falando de Lava Jato, e fala, olha, não é Lava Jato, é Banco Master. E o que está acontecendo aqui é uma quadrilha criminosa. Daniel Vorcaro é um dos mais perigosos daqui do Brasil. Por quê? Ele tinha agentes da Polícia Federal do seu lado, comprou a República inteira e quem ousava tentar bater de frente com ele, ele mandava acabar com a pessoa. Se é que você me entende. E agora esse agente da Polícia Federal, de 67 anos, um aposentado da PF, deixando bem claro, olha, daqui a pouco o próximo alvo pode ser eu. E pode acontecer. Porque tem provas que podem incriminar cada vez mais Daniel Vorcaro, pode incriminar autoridades do alto escalão da República. Olha só a situação que o Brasil se encontra nesse exato momento. Uma queima de arquivo pode acontecer. E o ministro André Mendonça foi acionado para que possa ver isso profundamente, decidir qual vai ser o caminho melhor para ele. E dependendo de André Mendonça, eu acho que ele vai mandar para um presídio de segurança máxima total, aonde vai preservar a vida dele, porque sabe muito bem qual é essa quadrilha criminosa que a gente está lidando. Que é uma quadrilha criminosa que não pensa duas vezes em acabar com a pessoa que tem provas que podem derrubar mais poderosos ali de Brasília. Meus amigos, o negócio é sério e muito pior do que a gente imagina. Esse escândalo do Banco Master vai dar o que falar ainda e a gente precisa acompanhar de perto os próximos desdobramentos desse caso. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.